pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos dois recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Tem livro que a gente termina e segue em frente, mas tem livro que permanece com a gente por anos. Livro que parece chegar exatamente no momento certo da nossa vida, que marca uma fase, uma emoção ou uma memória. E hoje a conversa vai ser justamente sobre essas histórias que ficam. Aquelas leituras que emocionam, que acompanham a gente e que de alguma forma acabam virando parte da nossa vida também. Nossa, eu acho que a gente como leitor, né, tem muito repertório para falar aqui, ou mais ou menos a gente acha que tem quando a gente vai. Para mim foi um desafio escolher os livros que a gente vai responder aqui durante o episódio. Não sei se para você também foi um pouco difícil. Foi. Eu tive que abrir o Scooby aqui para fazer uma colinha, tá, gente? Pra gente seguir o episódio de hoje. E eu achei interessante porque algumas coisas que eu fui anotando foram me trazendo memória de alguns livros e sensações, assim. Eu achei bem legal fazer esse levantamento. Sim, sim. Então, gente, o episódio de hoje, ele vai pra uma vibe um pouco mais reflexiva, talvez, Melancólica. emocionante, melancólica. Então, assim, hoje eu acho que o clima tá meio chuvoso também. Hoje a gente tá gravando no Dia das Mães, dia 10 de maio. Então pega um chazinho, pega uma coisa mais tranquilinha aí, que hoje o episódio vai ser bem essa vibe também, tá bom? Então, Di, pra gente começar, o nosso primeiro bloco é livros que me encontraram no momento certo. E a primeira pergunta desse bloco é a seguinte: você acredita que existem livros que chegam na nossa vida na hora certa? Pode Eu começar. acredito que sim. Eu acredito que sim, tanto por conta da nossa busca mesmo por leituras, quanto pelas sugestões que a gente recebe de pessoas que conhecem a gente. E às vezes você tá num momento mais introspectivo ou num momento passando alguma situação X que você conversou com poucas pessoas, e às vezes você vê uma indicação de um livro ou alguém vem te falar de um livro e você fala: "Cara, eu preciso ler esse livro". Então, eu acho que sim, nem sempre acontece, porque a gente tá toda hora buscando livros e curiando, mas sim. E você, o que você acha? Eu acho que depende do momento que a pessoa tá e também se a pessoa tá atenta aos sinais. Eu acho que esse É, isso é momento importante, tem que estar chega atento na aos hora sinais. certa. É, o que que é a hora certa? Então, eu acho que pode ser que aconteça, não é sempre isso. Eu acho que, a gente que gosta muito de conteúdo de filosofia fala muito sobre a sincronicidade. Então, quando você está ali no momento que você está mais aberto a perceber os sinais e tudo, então pode ser que um livro que você esteja lendo ou que você vai ler tenha uma passagem ali em algum momento que faça: "Putz, espera aí, eu acho que eu precisava ler isso, estava precisando daquela mensagem naquele momento". Mas eu acho que sim, eu acho que tem livros que possam chegar na nossa vida na hora certa, ou às vezes não só o livro, né, mas uma mensagem, uma passagem dele ali, que seja. Mas isso é muito interessante mesmo quando acontece. Isso é raro, eu acho, né, de não é uma coisa que vai acontecer todas as vezes, mas pode ser que sim, eu acredito nisso também. E teve algum livro de que você encontrou ele num momento importante? Eu diria Você que não estava necessa passando. eu diria que não necessariamente encontrei no momento importante, mas eu acho que fiz algumas compras meio que conscientes em alguns momentos. Eu fiquei muito tempo pensando de ler Brené Brown. E aí eu sempre adiava, acabava não comprando e tal. E aí teve uma fase e eu fiz terapia com rotina por acho que uns 2 anos seguidos, né, não lembro exatamente. E teve um momento muito crucial, assim, da terapia, que a gente estava tratando muito a questão do síndrome do impostor, e de se arriscar mais, e de você ir para a arena, como a Brené Brown traz no livro A Coragem de Ser Imperfeito. E aí eu propositalmente comprei esse livro neste momento, então eu aliei a leitura à terapia. E aí eu ia lendo o livro, marcando algumas coisas, levando para terapia e tal. Depois que eu terminei de ler o livro, a psicóloga pediu o livro para ela ver tudo que eu tinha marcado e também
ela não leu o livro na íntegra, ela queria só ler alguns cortes e ver as coisas que eu marquei, e trazer de volta provocações para nossa conversa, do porquê você marcou esse trecho, o que significou para você e tal. Que eu acho que esse livro é um dos livros que mais tem marcação e post-it de todos os livros que eu já li e marquei. Porque eu li ele nesse momento muito específico, aliado à terapia. E não foi, assim, tipo, que eu encontrei o livro, eu já tinha ouvido falar sobre ele, foi de fato uma compra consciente, vamos dizer assim. Boa. Nossa, gente, a Di já falou, a minha justificativa aqui vai ser tipo, nossa, é isso? Mas, bom, eu acho que antes da questão desse eu nem colocaria como um encontro também, eu acho que foi um livro que eu busquei e acabei encontrando, que foi o Elantris, do Brandon Sanderson. Esse livro ele nem tem mais no Brasil, faz muito tempo que ele saiu do catálogo, e eu lembro que eu estava numa busca para encontrar ele físico para ler, e eu comprei o e-book dele na Amazon, e na época eu estava planejando uma viagem e tal para fazer no sul, e acabou que eu comecei a leitura, desse livro nessa viagem, então para mim foi uma coisa meio que me marcou ali naquele momento. Para mim foi a primeira leitura com o Brandon Sanderson, a minha primeira experiência, e foi nessa viagem, foi uma viagem super legal que eu acabei fazendo e tal, então acho que eu estava na vibe, sabe, assim. Então acho que é por isso. Mas gente, a dica já falou o negócio da terapia, falou da Brené Brown, isso aqui pra mim, pelo amor de Deus. A dica pra vocês, eu acho que essa questão de encontrar num momento importante, por exemplo, isso me marcou muito, assim, numa época em que eu estava lendo Anjos e Demônios do Dan Brown, e foi numa época que a minha tia faleceu, eu estava lendo esse livro. Eu lembro que eu estava indo no velório com um livro na mão, estava lendo esse livro, e então foi um momento, assim, que aconteceu e eu, né, acho que os livros também podem ser essa ferramenta de, um apoio também, né. Eu acho que eu inclusive já tem outros relatos de pessoas que também que eu conheço que passaram por um momento como esse e elas estavam lendo um livro específico e isso acabou ficando marcado, né, aquela coisa: "Ah, onde você estava no 11 de setembro?". É tipo Sim. essa ideia, né, quando acontece uma coisa assim. Então é interessante. E aí, isso aqui com certeza eu sei, porque eu já conheço há de muitos anos, se você já releu um livro e percebeu que a experiência foi completamente diferente. A gente falou disso um episódio passado aí, foi algum leituras do mês, acho que foi o leituras de março. Eu reli, Uhum, O Diário da Princesa, que é o livro da Maggie Cabot, que inspirou o filme lá do Diário da Princesa com a Anne Hathaway. Que eu acho que é famosíssimo, todo mundo conhece. uhum. Então, eu vou falar só um pouquinho da experiência de novo, porque eu já comentei sobre no episódio das leituras de março, então se você quiser mais detalhes ainda, tem a conversa lá também. Mas o que que me pegou? A gente estava em algum assunto, eu e o Rafa, revendo foi a gravação dos episódios dos livros nostálgicos 2000, Isso. 2010. E aí eu: "Cara, eu vou reler o Diário da Princesa, porque eu nunca li todos, eu só li o primeiro". Falei: "Será que agora eu consigo ler todos?". Peguei o primeiro de novo pra ler. Mas assim, primeiro que o filme é muito mais legal que o livro, a minha visão de hoje, tá. Eu acho que quando eu li a primeira vez eu devo ter gostado que eu me lembro, eu gostei mais do livro. Porque o livro, ele funciona muito como um diário mesmo da Mia Thermopolis. Então tem muitos trechos que é ela escrevendo no diário, é uma adolescente de 14 anos, gente, injuriada com a vida, com o corpinho, com a autoestima, com o cabelo, com tudo. Ó céus, ó terra, virei princesa, desespero. Coisa que Questões eu de adolescente. Questões de adolescente, coisa que eu hoje com meus 30 e todos anos, 38 anos, se alguém chegar e falar assim: "Ai, você virou princesa", eu: "Ai meu Deus, graças a Deus, Nossa, gente, era o que eu estava meu precisando ouvir momento hoje. de herdeira chegou", entendeu? Era isso. Então assim, pra mim, no momento atual em que eu estou da vida, eu achei que a menininha de 14 anos ali estava muito chata, muito injuriada, então me arrependi de refazer a leitura. Li inteiro, mas me arrependi. E Bom, você? eu não sou uma pessoa que releio livros, tá, gente. É Ah, eu muito também não. difícil eu pegar um livro para ler novamente. Eu fiz isso, por exemplo, com Jogos Vorazes. Na pandemia ali, eu e a minha amiga Rebeca, a gente acabou lendo toda a série, a gente fez uma série de lives aqui no Instagram. E assim, pra mim, ter relido, Jogos Vorazes, ele não mudou a minha experiência, eu diria que ele potencializou alguns detalhes da história que às vezes quando a gente tá lendo ali, principalmente a gente que é muito fã da história, né, você quer ler rápido e quer saber o que vai acontecer logo, você acaba perdendo muitos detalhes e Jogos Vorazes, além dos livros, a gente já tem os filmes também que são extremamente bem adaptados, todos eles.
Então, para mim, foi uma coisa mais que potencializou a percepção que eu tinha da história, da mensagem política que a história tem. Eu acho que Jogos Vorazes, ele tem muito esse apelo de formação políticas, a gente ser crítico em relação à nossa sociedade, né, hoje em dia, principalmente hoje com as redes sociais também, eu acho que é um livro que ele conversa muito, nessa temática. Então, eu não diria que ela foi completamente diferente para coisa ruim ou coisa boa, eu acho que ela foi melhor ainda. Para mim foi uma experiência muito boa. E aí para fechar esse bloco o quanto a nossa fase de vida influencia a leitura. A gente já falou desse tema algumas vezes aqui no podcast, e eu acho que é um tema meio recorrente, porque tem algumas pessoas que a gente traz aqui no podcast que ou começaram a ler muito mais cedo, ou começaram a ler muito mais tarde assim, já na vida adulta, né, a gente quer dizer. Mas você acha que desde que a gente começou o podcast até agora, a gente já está praticamente aí há quase uns 8, 9 meses de podcast, essa sua percepção sobre a nossa fase de vida influenciando a leitura, ela mudou ou ainda ela continua mudando? Como é que tá para você isso? Eu vejo que ela está em constante mudança. Se eu for comparar hoje o que eu comecei a ler, não vou nem dizer na infância, adolescência, porque na infância a gente lia muito do que a gente ganhava dos nossos pais, que sempre incentivaram a nossa leitura, né, no nosso caso. Na adolescência eu lia muito do que estava disponível na escola. E aí, se a gente for pensar, tipo, a gente não tinha acesso a grandes lugares para saber qual era todo o acervo de uma editora, a gente não acompanhava lançamentos de livros, não tinha essa noção que a gente tem hoje, tipo, de melhores autores, mais vendidos. A gente não tinha nada disso, então na adolescência a gente lia muito do que estava ali na mão, que é o que a gente ganhava. Às vezes, o meu pai me levava em livraria no shopping e eu via alguma coisa na frente, assim, às vezes pedia alguns livros, mas é muito diferente do que a gente tem na fase adulta. Quando a gente iniciou nossa fase adulta ali trabalhando, estudando, já tendo acesso a livrarias, e aí acho que a gente já começou a ter mais a movimentação do e-commerce, que poucos anos depois a gente teve o boom do Submarino, onde a gente comprou muito livro naquela época. Então, eu acho que dessa fase adulta pra frente, eu posso dizer que sim, eu fui tendo as influências das minhas leituras mudando conforme eu fui amadurecendo. Num primeiro momento, eu sempre li muita fantasia, muita distopia, muito romance, e eu percebi que isso foi 2000 até 2015, 2018, mais ou menos. Eu li muito de tudo isso, muito romance, muita distopia, muita fantasia, muitas sagas aí de vampiros, lobisomens e todo o resto, mas de 2018 pra cá, que aí a gente tem aí tipo, do meus 30 pra frente, vamos dizer assim, eu percebi que eu mudei bastante a minha leitura e mudou muito mais vezes. Então, eu comecei a ler autodesenvolvimento por escolha, porque eu percebi que eu podia usar esse meu momento de leitura não só para hobby, não só para diversão, mas também para aprendizado. E aí, a gente tem, né, já falei várias vezes, os haters do autodesenvolvimento e a galera do: "Ah, eu só leio romance, eu só leio para me distrair". Isso é o que a gente sempre falou, não tem certo e errado, é o que você realmente gosta e eu de fato aprendi a gostar e uso isso como aprendizado. E aí até vou voltar um pouco uma pergunta que é, se os livros encontram a gente, eu acho que além dos livros encontrarem a gente também faz escolhas conscientes de algumas coisas para ler. Uhum, Então, com essa minha fase de amadurecimento veio também a questão de cuidar mais da minha saúde, de praticar mais atividade física. Putz, por que não ler uma autobiografia de um autor que foi um esportista, um corredor, o cara, sei lá, David Goggins da vida. O livro dele é sensacional. É totalmente focado na performance esportiva dele, o que ele buscou de feitos nos grandes, esqueci o termo. Ele foi SEAL naval, essas bolhas militares todas aí americana. uhum. Ele trabalhou foi da elite de várias delas e, tipo, tem algumas que são muito desafiadoras fisicamente para você conseguir passar nos testes e tal. Então ele aborda tudo isso. Cara, o livro dele é incrível. Não é uma ficção, não é uma distopia, é uma autobiografia onde ele também traz, ensinamentos e algumas coisas que ele
traz de reflexão da vida dele, de tudo que ele passou, mas é um puta livro que vale super a leitura. E eu li num momento consciente, tipo, cara, o que que essa pessoa tem a me oferecer com a história dela? E aí outros livros também, livros de médicos, que eu já comentei em outros episódios e tal, e eu percebo que isso vai moldando muito. Então, é de fases. E eu acho que isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento e da nossa convivência com as pessoas. Então, tipo, você comentou do podcast. Desde que a gente começou a gravar o podcast, eu voltei a ler algumas coisas que eu não estava lendo, justamente porque, a nossa leitura era muito mais parecida antigamente, e aí meio que vou dizer que eu me distanciei de você no sentido de leitura, por outras escolhas, e aí por opção também eu voltei para um lugar ali mais em comum com você, pra gente trazer aqui para o canal também, porque não são leituras que eu não gostava mais, eu continuava gostando, eu só não estava priorizando. E aí o podcast me trouxe isso de voltar para esse lugar, e a gente ter essas trocas, essas conversas todas que a gente vem fazendo. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Perfeito. No meu caso, gente, assim, eu acho que eu e a gente já falamos um pouco sobre essa questão de, às vezes, a vida adulta ser meio corrida, a gente não ter muito tempo para as coisas. Quando a gente fala de não ter muito tempo, é a questão também de a gente priorizar ou não aquilo, aquela atividade, ou seja, no caso aqui, a leitura. No meu caso, assim, eu acho que tem alguns pontos aí. Eu acho que a vida adulta, na verdade, a vida adulta não, né? A nossa fase de vida, ela influencia a leitura, e isso para mim é muito perceptível, por exemplo, quando eu era criança e a nossa geração, a gente passou pelos anos 90, anos 2000 e estamos em 2026. Meu Então Deus! a gente passou praticamente por 2 séculos aí, e é engraçado porque a gente passou por muitas mudanças tecnológicas. Então, quando a gente fala sobre o acesso, quando a gente era criança, a gente tinha acesso ou na escola ou, se não, um parente nosso dava um livro para nós. Eu não lembro de ter ganhado livros quando eu era pequeno, a não ser aqueles livros de banca, assim, que era da Disney, que vinha uma fita cassete tema que você acompanhava a leitura ali no livro, mas a maioria dos livros que eu tinha acesso era na escola, e eram livros físicos. Depois, nos anos 2000 ali, 2005, 2006, a gente começa a ter acesso ali a livros do Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, aí vem o Submarino para o Brasil, acabava comprando e a gente cansou de comprar livro na Submarino, pagando no boleto, no banco. Olha só, gente, que Meu loucura. Deus! Hoje a gente está em 2026, a gente tem pavor de ir na agência, né? Nem sei se as pessoas vão na agência hoje em dia. Mas sim, então esses momentos aconteceram também na vida da gente. Demorava, tipo, 2, 3 dias para compensar o boleto, então tinham questões. E eu acho que hoje, a questão de acesso hoje a gente tem a Amazon, a gente tem o Mac Livros, que é o aplicativo de livros hoje do governo, que você abre o aplicativo e você pega o livro emprestado por 14 dias, então ele está ali no seu celular. Então esses acessos eles acabam impactando sim, nas nossas escolhas também como leitores, o que a gente vai querer ler. Eu acho que hoje a gente tem muito mais escolhas, né, de livros para poder escolher ali para qual que vai ser a próxima E fora leitura, as influências que a gente tem hoje as nas redes influências, sociais. exato. E eu como estou muito na bolha, de leitura, de criadores de conteúdo, eu acabo sendo influenciado também por eles. Então tem livros que eu também jamais leria sem se eu conhecesse, por exemplo, a Tami do Resenha dos Sonhos, sem se eu conhecesse a Bels, por exemplo. A Bels foi uma pessoa que me fez começar a ler romance. Eu não era uma pessoa que lia romance, por exemplo. Eu não consegui fazer isso, gente. É verdade, porque assim, os romances que eu tinha acesso antes, que a Di também lia, eram romances que eles não conversavam muito com a gente, sabe. E hoje em dia eu percebo que romances como o da Abby Jimenez, da Elle Hazelwood, enfim, outras autoras que a gente fala aqui todo episódio, elas têm muito essa temática de trazer problemas mais reais, problemas assim, tipo, a pessoa tem boleto para pagar, a pessoa tem um empréstimo bancário que ela tem que arcar ali um empréstimo estudantil, enfim, coisas que pessoas adultas, depois dos 30 ali vão ter. Então eu acho que essa identificação acaba rolando mais, e eu acho que, essa busca por leituras um pouco mais, entre muitas aspas, "maduras", quando a gente está falando no sentido de vivência mesmo dos personagens, a gente acaba buscando mais essas histórias, se identificando mais com elas também.
consequentemente. E um outro ponto que eu acho que essa fase de vida também impacta bastante, é porque a gente acaba, buscando outros estilos de leitura. Então, por exemplo, literatura nacional é uma coisa que eu e a Di tá lendo muito mais agora. Eu já tinha experiência com algumas, literaturas nacionais, mas não tanto quanto hoje. E eu acho que hoje, graças a Deus e a TikTok, Instagram, a gente vê também muitos criadores falando sobre literatura nacional. Então, hoje a gente tem Socorro Racioli, a gente tem Jefferson Tenório, Raul Damasceno, a gente tem vários outras personagens dentro desse cenário da literatura nacional que são muito importantes e que têm histórias incríveis, e que acabam criando um certo hype também, principalmente na gente, né. Sim, "Nossa, eu não vejo a hora de lançar o livro novo do autor tal", porque a gente está com vontade de ler. Então eu acho que todas essas, atrelado a acesso, atrelado a influências literárias, seja aqui do nosso podcast, a gente está com 35 episódios já publicados aqui, e cada convidado que vem para cá, a gente sempre se surpreende com uma indicação que ele vai trazer. Então eu acho que o podcast ele também se tornou para nós, assim, uma janela para um mundo que a gente também, às vezes, não a gente não ia conseguir ver se a gente não tivesse acesso a essas pessoas, e essas pessoas também elas fossem muito incríveis com a gente, e falar: "Não, a gente topa gravar com certeza". Para vocês terem uma ideia, gente, a gente nunca recebeu um não, tá, de um convidado até hoje. A gente sempre verdade. convidou uma pessoa, a pessoa sempre topou na hora. E então pra gente isso é muito gratificante, isso significa bastante, e que com certeza isso influencia também na nossa leitura, porque a gente acaba recebendo as indicações das pessoas e tal. Então, acho que essa troca é muito importante e que faz com que a gente também, se desenvolva como ser humano. Eu tenho até livros, por exemplo, que eu também não gosto, não sou muito da bolha da autoajuda ou livros assim, mas, por exemplo, eu li um livro ano passado que foi Psicologia Financeira. Eu gostei muito porque ele é um livro que também traz muitos cases ali, mas um pouco da vivência também do autor, é um livro que eu até recomendei aqui no podcast. Tem um outro livro que eu comprei dele ano passado e pretendo ler ele esse ano. Mas enfim, então acho que essa ideia de a gente sempre diversificar as nossas leituras, nossos estilos, também faz parte, da nossa fase de vida e como a gente está naquele momento. Sim, muito bonito. Mas aí, Rafa, vamos falar agora das histórias que ficam com a gente por anos. Ai, gente, eu não vou conseguir falar desse bloco. Não? Vamos para o próximo bloco? Não, não, pode falar. Não, eu tô gente, esse bloco vai ser sensível, tá? Atenção, vamos lá. Momento sensível do Rafa. E aí, pra gente começar, o que você acha que faz uma história permanecer na memória? Nossa, gente, olha, vamos lá. A gente tá falando de livros que marcaram a gente em algum momento, seja que a gente está passando ou personagens que estão passando por uma situação ali. E eu acho que são um conjunto de fatores, né. Eu acho que primeiro se tem uma identificação com o personagem ou com a história que a gente está lendo, algum momento de vida que você está passando também, eu acho que isso também acaba marcando muito, porque, é aquilo que a gente falou, né, você está lendo algum livro ali, às vezes no dia a dia, beleza. Mas às vezes quando você está passando por um momento um pouco mais delicado, mais sensível, tudo que você consome acaba impactando de alguma forma, né. Seja uma música, um filme que você assista, um Sim. livro que você está lendo. Mas eu acho que aqui a gente pode citar vários, né, de que a gente já leu, assim, que permaneceram na memória e aqui eu vou até um pouco mais além, tá. Uma história, às vezes, que permanece na memória pode ser até uma oportunidade que a gente teve de conhecer outras pessoas através daquela história. Eu acho que isso também conta muito. No caso do Eu Sou o Número 4, que é um livro do Peter Flor, foi lançado no Brasil em 2011, ele foi um livro muito importante para mim, porque foi um livro que através dele eu conheci muitas pessoas, porque eu comecei a participar de eventos literários. É uma história que permanece na minha memória, sim, mas pelo fato de eu ter tido essa experiência e essa oportunidade de conhecer outras pessoas, através desse livro. Mas é que eu quero falar de alguns livros, mas isso tá nas outras perguntas desse bloco, então eu vou deixar pra Di também eu não sei se eu fui claro, tá, gente, na resposta da sua Foi. pergunta. Não, você foi bem claro, e eu iria exatamente na mesma linha, então nem serei redundante. Uhum. Porque eu acho que é muito disso, sabe, os aprendizados que ela traz, as reflexões, as sensações. E você lembra, tipo, de alguma trama, de alguma sensação, acho que você falou aí que anotou livros, né, que você quer trazer pra essa conversa, tipo, que gerou essas sensações todas e ficou ecoando? Livro, gente, que eu gosto muito, e eu já falei um pouco dele aqui também, é A Casa do Marcerulho, do TJ Klune. E aqui eu vou falar já que ele vai englobar, né, de tanto a questão do personagem quanto do livro. Por quê?
A Casa do Marcerulo é um livro que ele vai contar a história de um moço, de um homem ali de mais 30 anos, que ele é um assistente social, ele trabalha, né, para o governo. Nessa história existem alguns orfanatos, e esses orfanatos eles são administrados por pessoas. E aqui ele tem um pouco de realismo mágico, porque alguns orfanatos têm, crianças dotadas de habilidades, sobrenaturais e tal. O Linus, ele vai receber uma missão de ir para um orfanato, porque esse orfanato ele tá com risco de ser fechado. E aí ele chega lá nesse orfanato, e aí o objetivo dele é queimar mesmo a galera lá, tipo assim: "Ó gente, esse orfanato não tá legal, vamos fechar". Esse era o objetivo do governo, tal. Só que quando ele chega lá, as crianças elas são muito fofas, assim. Então, tipo, ainda mais quando a gente tá falando de orfanato, que a gente sabe que tem toda uma questão ali de, dificuldade para adotar, ninguém quer adotar crianças que estão em orfanatos e tudo. E o livro tem muito essa temática também, além disso tudo, eles são crianças com poderes especiais e tal. E é um livro, gente, que ele trabalha muito a questão da empatia, assim, porque, ao mesmo tempo que o Linus ele vai para lá e ele tem muitos preconceitos dentro dele, assim, no sentido de ah, não, essa galera eu acho que as pessoas lá do meu departamento estão certas, essas crianças aqui eu acho que não vai dar e tal. E aos poucos, com a convivência com essas crianças, elas vão, desconstruindo todas essas ideias que o Linus tinha na cabeça dele e tal. Então, gente, é um livro, assim, que toda vez que eu penso nele, eu falo: "Meu Deus do céu, gente, como é que o TJ Klune teve essa visão de escrever uma história como essa?". Não é nada, revolucionário, tá, mas a forma como ele escreve essa história, assim, é de uma delicadeza, assim, de uma forma tão bonita, assim, que você termina o livro e você quer abraçar o livro, assim. Então é um livro que, de fato, ele me fez pensar muito, nessa parte, assim, de você escutar as pessoas, você procurar entender as pessoas, não ter preconceitos, a gente tem às vezes tem, né, putz, a pessoa, ela é assim, ela é assada, ela passou por uma situação, às vezes você procurar entender o que a pessoa está passando, então é um livro que ele vai falar muito dessas temáticas, e é um livro que eu gosto muito, assim, eu sempre recomendo para todas as pessoas. Ele tem uma continuação, inclusive, para quem quiser, tiver interesse, mas é um livro também que o personagem, o Linus Baker, já de trazendo aqui a resposta da outra pergunta, é um personagem que eu gosto muito, porque ele de fato é um personagem muito humano, porque ele trabalha numa empresa, num governo que é totalmente, assim, autoritário, eles acham que as pessoas são números, enfim, pode fazer o que quiser, e o Linus ele é um personagem que ele é cada vez mais humano em relação ao trato não só com as pessoas, mas com quem não é gente, digamos assim, e no fim das contas, a humanidade ela é muito mais do que pessoas, né. Então, é mais essa linha, e por isso que eu trouxe ele aqui. E um outro livro também, gente, que eu não vou nem me estender muito, mas porque todo mundo já viu esse filme, e o livro é A Culpa das Estrelas, do nosso queridão, eh, nossa, o John Green, eu estava tentando esquecer o nome, quase esqueci o nome do autor. Gente, A Culpa das Estrelas, né, quando eu li o livro, tem uma cena lá específica que eu chorei na frente do cobrador do ônibus, assim, tranquilamente. E eu lembro que quando acabou o filme, que eu fui assistir no cinema, eu estava com uma blusa de moletom, tipo assim, eu chorei copiosamente no cinema quando esse filme acabou. Então é um livro também que ele vai falar muito, né, de 2 jovens ali que estão passando por um processo de tratamento de câncer. A personagem principal aqui, ela acha que ela vai morrer, né, ela tá com os dias contados ali e tal, e ela conhece um garoto, o Augustus, no grupo de apoio ali de pessoas, né, que estavam fazendo tratamento, e enfim, eles acabam se conhecendo, começam a ter um romance, e aos poucos eles vão encontrando forças em cada um, entre os 2 ali, e tentando ressignificar toda a dor e todo o peso que uma doença como o câncer pode ter na vida das pessoas, né. Gente, é um livro que, assim, se você não leu, eu não sei o que você está fazendo até agora, você nunca leu esse livro, mas o filme também é lindo com a como é que A chama? A John Shailene Woodley. é, É a Shailene Woodley que fez também Divergente, que é um outro livro que eu também gosto, mas, enfim, é um livro que mexeu muito comigo, assim, emocionalmente falando, porque, né, gente, quando se trata de doença, eu acho que qualquer pessoa, né, ou deveria ser assim, com coração. você ter essa empatia, né, a disposição, assim, de entender um pouco a respeito disso. E você, Bom, pelo roteiro aqui eram 2 perguntas, você já respondeu as 2. Eu vou separar aqui, porque eu tenho sim, 2 livros diferentes para comentar. uhum, Então, um era falar um pouco sobre algum livro que te trouxe sensações, lembranças e tal.
E um livro que me marcou muito do ano passado pra cá foi o Pra Sempre Seu, da Abby Jimenez. Uhum, Já lindo. falamos bastante dele, mas qual que é o ponto que me marcou muito e aí acho que a gente pode acabar englobando outros livros dela também, mas uma coisa que eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, tenho me preocupado mais, aprender a escutar mais e entender que nem tudo é sobre você e que ter mais empatia pelo outro. Tanto a gente já teve essas conversas com o Renan, com outros amigos e tal, e eu Uhum. acho que a vida tá tão louca, tão corrida, que a gente tá todo mundo entrando numa loucura, assim, do tipo: "Ah, é só a minha interpretação, o que eu acho, o que eu quero, o que eu sou e blaus e vai". Então, eu já venho há algum tempo tentando escutar mais, respirar mais e ouvir mais o próximo e não fazer, eh a gente julga as pessoas, mas tentar julgar menos em relação a tipo: "Ah, mas eu não tomaria essa atitude, eu não faria isso", mas você não tá vivendo o que a outra pessoa tá vivendo, sabe. E no Pra Sempre Seu, a Abby Jimenez traz um casal onde a mulher tá saindo de um casamento onde ela foi traída, era um relacionamento ruim. E o cara, ele tem uma ansiedade fortíssima. Ele é super tímido, ele tem uma ansiedade social severa, tal, ele chega a ter crises de pânico e tudo mais. Só que os 2 são médicos renomados, trabalham num hospital famosíssimo e tal. Toda a história deles é construída em cima de muito diálogo. Deles, aos poucos, se abrindo às suas fragilidades. Eu acho que ele até entra naquele perfil slow burn, né, que o pessoal fala, mas porque é um romance que é construído à base de diálogos. Uma parte muito fofinha do livro é que eles começam a trocar cartas em algum momento, porque acho que a Briana percebe que pra falar com ele é ruim, que ele fica nervoso e tal, e ela começa a escrever cartas, e aí eles começam a trocar cartas e isso é lindo ao longo do livro todo. E me marcou muito essa questão do tipo: "Gente, diálogo, conversa". E não só diálogo na questão do relacionamento amoroso, mas diálogo com as pessoas mesmo, sabe, de um modo geral. E esse livro me marcou muito por conta disso. E a outra pergunta que eu tinha, né, que seria na sequência que o Rafa já trouxe o personagem que marcou, eu vou trazer outro livro que é o To The Hill, da Carla Madeira. A Dalva, que é a personagem principal, é uma mulher que tá num relacionamento, ela tem um filho, e aí toda a história se desenrola a partir disso, não vou entrar em detalhes, quem leu sabe, quem não leu leia, Carla Madeira, To The Hill, vale todo o hype, gente. Mas assim, ler To The Hill pra mim foi um divisor de águas em leitura de romance, porque eu estava acostumada a ler romances fofinhos, levinhos, "Ah, Minha Vida em Nova York, Meu Emprego na Quinta Avenida", assim, quando eu lia romance, eu lia pra isso, pra ler besterol, pra ler os clichêzão lá que a gente tá acostumado de livro e de filme. E aí já faz um tempo que eu venho explorando outros tipos de leitura e buscando ler livros nacionais também. A gente já falou isso várias vezes, eu e o Rafa. E aí eu fui ler o To The Hill, e no começo o livro já me incomodou, porque você não se identifica com a personagem, a gente tá acostumada com fala, Rafa. Como não se incomodar com aquele começo, né, pra começar aí. Você leva um Então, soco no olho logo no primeiro capítulo. exato. Então assim, ele é um livro que incomoda, ele é um livro que dói. E ele te tira totalmente da sua zona de conforto. E aí, por que que me marcou muito? E vou voltar no julgamento. Nós somos todos julgadores. A gente julga as pessoas. A gente julga as atitudes das pessoas e fala assim: "Nossa, aquela fulana foi traída e ela voltou com o cara. Nossa, mas que" eu sabe assim, aí você se bota num lugar e fala assim: "Eu não faria isso". Cara, depois que você lê To The Hill, e eu não tô falando especificamente só dessa questão de traição, tá, mas, tem muitos outros contextos no livro. Você entende que não dá pra julgar as decisões da outra pessoa, e aí trazendo muito também pra questão da mulher, que não dá pra você julgar a outra mulher pelas atitudes que ela toma, sem você saber, sem você viver o que ela tá vivendo. Às vezes você sabe toda a história, mas você não tá vivendo aquilo. E entender o contexto Você não também, tá né, de vivenciando e sentindo tudo aquilo na pele da pessoa. Então, a Carla Madeira, ela me trouxe uma a mensagem final do livro pra mim é assim: "Não julgue a outra pessoa, você não sabe o que ela tá vivendo".
Porque, assim, esse livro você quer julgar a Dalva o livro inteiro. Você fica o livro inteiro querendo julgar ela, falar: "Mano, por que que você tá vivendo isso ainda?". E você fica nervosa e, tipo, eu lembro que quando eu terminei de ler, eu mandei áudios infinitos para o Rafa, eu falei: "Cara, eu não acredito". Só que, tipo, no final, pode ser que você não concorde com o final, com o desfecho da história, mas pra ela fez sentido. Uhum. E Sim, A Carla traz isso de uma forma tão bonita que é isso, sabe, ela faz você baixar a sua régua do julgamento, do tipo, não fica julgando a outra mulher, você não sabe o que ela tá vivendo, você não sabe o que ela tá passando. Então, exato. esse foi o que eu quis trazer hoje. Não, é maravilhoso. Realmente, o Tudo é Rio é um livro que, pra gente, quando a gente leu, né, a gente falou muito sobre essa questão também de ele se passar no contexto que a gente não tem acesso. Sim, É um livro, gente, que fala sobre abuso doméstico, tá? É uma das pautas do livro, não vou entrar em detalhes aqui. Mas é um livro que, por exemplo, a gente que vive numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, com toda a estrutura que a gente tem aqui na cidade metropolitana, a gente tem casos como esse ainda acontecendo aqui. Pode ser na nossa rua, pode ser, né, pessoas conhecidas no e a gente às vezes trabalho, não vai nem ficar sabendo. e às vezes a gente nem sabe. Então, realmente, eu acho que o Duda Hill ele escancara muita coisa, ele bota de fato o dedo na ferida. Tem pessoas que vão falar que gostam, pessoas que não gostam, isso sempre vai acontecer com qualquer outra coisa, mas é um livro que pra gente funcionou muito bem, porque ele abre os nossos olhos para muitas outras coisas. E, enfim, Carmen Madeira, maravilhosa também. É, maravilhosa e profunda, preciso tentar ler os outros livros dela ainda. Sim, eu também. E você acha, Rafa, que tem algum livro que mexe emocionalmente com você até hoje, que, tipo, se você fosse pegar pra ler de novo, ou só ler um trecho, ou quando você lembra ele te emociona? A gente não precisa nem muito longe, né. Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que eu li agora em janeiro. Gente, esse livro pra mim, assim, destruidor, tá. Destruidor totalmente, porque a gente vai resumindo bem aqui, eu já falei um pouco sobre ele, mas é um garoto, ele tem um tipo de retardo mental, assim, eu não sei como é deixa eu até falar o nome certo de nome da deficiência dele aqui. Só pra não ser capacitista, eu não gosto de Por falar favor. retardado, eu acho meio que é nome? Ele tem uma grave deficiência intelectual. Vamos lá. Bom, gente, não precisa ir muito longe. O Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Terminei de ler esse livro em janeiro. Foi o primeiro livro do ano e comecei ali, ó, já na depressão, né? Porque é um livro que vai falar de um homem de mais de 30 anos, que é o Charlie. Ele tem uma grave deficiência intelectual. E ele vai participar de uma pesquisa que eles já estavam fazendo com ratos, essa pesquisa, e essa pesquisa, ela tem como objetivo aumentar o QI dele. Só que a partir do momento que ele começa a ter essa experiência e tudo, o livro ele é todo escrito em formato de diários, o Charlie escrevendo dia a dia ali da vida dele. E o começo do livro ele escreve tudo errado, assim, na forma ortográfica da coisa. E ao longo do livro a gente vai vendo que a ortografia dele vai melhorando, tal, e ele vai chegar no nível que ele vai saber mais que os próprios cientistas. E a grande discussão do livro é até que ponto você aumentar o QI de alguém, você ter a ciência achar que pode mudar a vida de uma pessoa, ou a forma como ela pensa, ou a forma como ela é na sua essência, a torna humana. Então acho que esse é a grande questão do livro, tá. Então assim, gente, o final desse livro é devastador, se você não chora com esse livro, você tá morto por dentro. Isso com certeza, porque é um livro que ele traz muitas reflexões éticas em relação da ciência com a vida, o ser humano, e é um livro que de fato mexeu muito emocionalmente comigo. Eu acabei o livro assim, eu estava, tipo, no chão. E toda vez que eu penso no Charlie, assim, eu fico muito mal, então eu já vou passar pra Di aqui. Fala aí, Di. Qual Ah, o livro pra você te mexe, assim, que toca ali no fundo? eu citaria alguns. Você já falou A Culpa é das Estrelas, O Extraordinário, que também tem Nossa, é outro filme, lindo. a própria Carla Madeira, Tudo é Rio, que eu acabei de comentar, O Rio que Me Corta por Dentro, Raul Ah, Damasceno. Eu sou enfim, chorona, eu posso citar vários aqui que me tocaram muito, com contextos e histórias diferentes, mas que mexem com a gente. E aí, se você vai falar da história, você se emociona de novo e lembra das sensações. exato, exato. E agora, gente, a gente vai pra uma pegada um pouco mais de boa. Chega de chorar aqui e vamos falar o seguinte: muito se fala que, o livro precisa ter
propósito, o livro precisa ensinar alguma coisa, o livro não sei o quê. Hoje, né, gente, cada vez mais as redes sociais, ela por um lado ajuda super, legal pra caramba, indicações, mas tem um lado que quer cagar uma regra. E aí a primeira pergunta diz a seguinte: você acha que toda leitura precisa ensinar alguma coisa? Não, só isso, não. Apenas. Gente, eu também vou falar não para essa pergunta, porque eu odeio esse negócio de gente que quer cagar regra, achando que o livro tem que ser assim, tem que ser assado, porque a segunda pergunta é a melhor ainda. Um livro pode existir apenas para poder entreter? Sim, vou ficar monossilábica agora. Gente, o livro, ele foi feito para entreter também. A gente não precisa ler o livro para, nossa, ter um grande insight da vida ou grandes respostas. Às vezes a gente só quer pegar um livro, gente, achar graça, um negócio ou outro ali e acabou, tá tudo certo. Eu acho que toda leitura pode te ensinar algo, sim. Sim, Se você quiser aprender, você pode extrair algo dali. Ele pode ser totalmente só para entretenimento também, sim. E também pode te causar uma melancolia, uma outra coisa. Tipo, ler Tudo é Rio, ler o A Culpa é das Estrelas não é um entretenimento, mas é um negócio não que sei nem vai qual fazer seria, refletir. te vai fazer refletir isso. São histórias fictícias, entendeu? Mas não é rolezinho na praça, no parque. É profundo, é melancólico, então ele vai te causar sensações ali, mas de alguma forma tá te entretendo. É, eu acho também até pensando um pouco melhor nessas 2 perguntas, eu diria o seguinte: ensinar algo ou apenas para entreter, eu acho que nenhum livro, isso se a pessoa estiver aberta a interpretar isso dessa forma, tá, gente? Também tem essa questão. Eu acho que qualquer livro, qualquer estilo que você for pegar, você vai aprender alguma coisa com esse livro, primeiramente porque, assim, a maioria dos livros são as relações entre os personagens, então a gente vai você vai aprender uma coisa ou outra ali com esses personagens. Eu costumo dizer que os livros a gente aprende com erros dos personagens, Sim. muitas vezes, né, porque às vezes eles vão cometer coisas que a gente fala assim: "Gente, mas por que que você tá fazendo isso?". Aí você vai procurar entender, obviamente. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente vai passar, que você lê um livro que o personagem passou por aquela situação, você fala: "Putz, eu acho que eu já vi isso em algum lugar". Então o livro ele também ele se torna uma bagagem cultural pra gente, uma visão de mundo também. Não é pelo fato de a gente não viver isso fisicamente que a gente também não possa aprender. Eu acho que o livro tem sim essa função, independente do objetivo da escrita do autor ou o estilo, que você não vai aprender algo. E essa questão do entreter, eu acho que o apenas não, mas ele também tem essa função de entreter. Eu acho que o livro também tem isso, seja um livro de romance, um livro de, eh, autoajuda, livro religioso, espírita, enfim, o que seja, e o estilo ali, também ele é uma forma de entretenimento, porque você está concentrado ali numa atividade né, que seja você vai precisar pensar, você vai precisar imaginar as coisas, isso também é entretenimento, eu acredito que ele também tudo tem algo a nos ensinar se você está apto a aprender e a enxergar isso, Está né. Então, disposto. está disposto. Exato, está aberto a isso. E aí, tem uma outra polêmica que recentemente eu vejo muitas pessoas no TikTok acendendo essa discussão, eu tenho um pouco de preguiça, tá, gente, mas eu vou trazer aqui. Que existe uma pressão para que os livros sejam úteis. Então, assim, eu acho que isso aconteceu muito com aquele livro A Biblioteca da Meia-Noite, aquela polêmica do Felipe Neto, que o livro ele falou: "Ah, esse livro é inútil", e não sei o quê. E, gente, só conheço pessoas que amam esse livro, tá. Eu não vejo uma pessoa falando mal desse livro, pelo menos pessoas próximas a mim, pode ser que outras pessoas realmente não gostem. E o que que você acha que os livros cada vez mais eu acho que isso tá muito relacionado também àquela questão de performance, né. Os livros precisam performar, você precisa mostrar que você tá lendo e tal. O que que você acha? Eu acredito que não é só o livro que está indo para esse caminho, que essa pressão para que ele seja de fato útil. Tudo está caminhando para isso, porque a gente está vivendo o momento da produtividade. Então você não faz uma esteira sem escutar um podcast. Você não lava uma louça sem estar assistindo um vídeo no YouTube. Você não faz uma caminhada daqui até a estação do trem, você está ouvindo podcast ou ouvindo qualquer coisa. Você sempre quer otimizar. Você está sempre otimizando o seu tempo, você não está fazendo nada que seja exclusivamente aquilo.
Às vezes você tá no celular respondendo um WhatsApp, ouvindo um podcast, mexendo no e-mail, aí entra no Instagram, aí sai, volta pro WhatsApp e você é totalmente produtividade, você não Aham, fica você não faz mais só uma coisa. E aí voltou muito esse negócio da leitura, porque aí fica: "Nossa, mas por que que você lê essas porcaria?", né, que eu já ouvi muito isso. uhum, Tudo bem que a gente pode ler no Kindle, ler no celular, ler no tablet, mas quando você se propõe a ler que seja fora do seu celular, vamos dizer assim, você consegue se desconectar de todo o resto. Se você largar o uhum. celular um pouco mesmo, sabe? Você não Você tem fica interferência. isso, você não tem interferência, você fica literalmente só lendo. E aí, eu também não sou do time que acha que tudo tem que ser produtivo, entendeu. Eu recentemente até estava conversando com uma colega outro dia, eu reduzi muito o meu conteúdo, meu consumo de podcast. Por quê? Eu gosto muito de ler, assisto vídeos no YouTube em uns outros momentos da minha rotina, e aí momentos de deslocamento e atividade física, às vezes eu ficava ouvindo podcast. Só que, cara, eu chegava às vezes 4 ou 5 dias seguidos fazendo muito isso, assim, eu ficava mentalmente exausta, Uhum, porque eu estava a todo momento tendo que fazer me impondo a fazer reflexões, a pensar, a raciocinar, a absorver, entendeu? E sim, aí, o podcast eu achei que era algo que eu podia reduzir, e às vezes tem semana que eu não escuto nenhum, tá? Eu parei, assim, uhum, de acompanhar de perto todos os canais que eu acompanhava, mas porque eu prefiro priorizar a minha leitura, priorizar outras coisas, então eu reduzi muito o podcast. Porque eu estava me sentindo sobrecarregada, entendeu? Eu leio autodesenvolvimento, eu gosto, acho que são leituras produtivas, mas não julgo as outras leituras como não produtivas. Elas são tão produtivas quanto para mim. uhum, sim. Não, eu também acho. E eu, gente, também, sendo eu gosto muito de livro de fantasia, ficção científica e tal. E eu já ouvi, assim, de pessoas: "Ah, eu não gosto de fantasia não". Tipo assim, e num tom meio pejorativo, assim, Pejorativo, sim. "Nossa, você lê isso?", É igual né, tipo romance. Nossa, mas você fica lendo o romance. romance sofre muito isso, aí é muito fantasioso. Pra mim, livro tem que ser uma história de uma pessoa importante, tipo assim, a pessoa acha que tá fazendo um grande mousse, lendo uma biografia, e eu acho que ela se coloca num patamar do tipo assim, inconscientemente, às vezes ou conscientemente também, pode ser, de que ela tá sendo melhor que você. Só porque ela leu um livro de uma história real, de uma biografia, autodesenvolvimento. "Ah não, eu já ouvi assim, eu só escuto podcast de negócios". Lá no trabalho eu É. já ouvi isso. Legal pra você, eu tô ouvindo o meu que é nóia minha, e eu adoro da Camila Frender, dou muita risada, tá tudo É certo. isso. E assim, e já ouvi coisas no É Nóia Minha que foram muito interessantes, tá. Óbvio que às vezes a maioria é tudo baboseira, mas tem algumas reflexões que às vezes eu já escutei que falei: "Putz, é verdade, isso realmente eu nunca tinha ouvido". Então é isso, gente, eu acho que a grande mensagem do episódio tá sendo, né, de você estar aberto a interpretar as coisas também, não é só e às vezes essa questão de você achar que tudo é útil o tempo todo, até que ponto isso vai ser útil pra você também, sabe. Se tudo é importante, o que que não é importante? Ou acaba começando a perder importância também, naquilo que você se tudo é importante, chega uma hora que você fala: eu acho que tá bom, né". Mas, essa é uma pergunta bem interessante que a gente inclusive pode fazer um episódio, né, de mais trabalhado em relação a isso, até trazer algum convidado, eu acho que daria um ótimo episódio também. Polêmica, polêmica. Polêmica. E tem algum livro que você gostaria de apagar da sua memória para ler de novo, ter uma experiência com ele de novo? Gente, eu vou nossa, agora tem alguns aqui, tá. Prepara a lista. Ó, Crepúsculo, com certeza. E aqui eu vou falar, gente, por que Crepúsculo. Eu acho que, assim, além do livro, a experiência, né, gente, de quem leu Crepúsculo na época do lançamento foi um negócio bizarro, né, foi muito bom. Mas eu acho que É, com a maturidade que a gente tem hoje, a gente não teria a mesma experiência. eu acho que não, mas aqui quando a gente fala de apagar da memória, eu não sei se será que a gente voltaria a ter a mesma idade ou só apagaria a memória? Não, acho que a ideia aqui é só apagar da memória para ler Só apagar da agora. memória? Bom, eu acho que um livro pra mim, apagar da memória, seria Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Eu li esse livro, gente, eu não li esse livro quando ele foi lançado no Brasil, eu demorei pra ler, mas eu lembro que quando eu li, eu fiquei extremamente engajado nessa leitura, e eu tô pra ler o último livro, eu tenho muito medo de ler o último livro dessa série e eu acabar me internando depois.
porque eu gosto muito dos personagens. Eu acho que a Sarah J. Maas, ela, pelo menos de ver, tá, gente? Eu não li a Cotar todo ainda pra dizer pra vocês. Mas eu acho a estrutura de Jornada de Vida muito interessante. O primeiro livro é eletrizante, assim, cada capítulo acontece um plot twist e tal. Então eu gostaria de vivenciar toda essa experiência de novo. Eu gostaria muito. Eu não vou voltar a ler a série tão cedo, tá, gente? Porque são 7 livros? É, são 7 livros, mas é uma série que eu gostaria de viver novamente tudo que eu vivi ali no começo. E o que torna uma primeira leitura tão especial para você? Bom, eu acho que primeiro é o ritmo da história. Essa história ela tem um essa história tem uma narrativa, assim, que me prenda, que tenha personagens interessantes, que tenha personagens que eles são algumas vezes incoerentes. Eu gosto disso, porque eu acho que torna eles mais humanos, assim, também. Sim. E eu acho que criatividade também, né, ser uma história criativa, assim, onde a autora consiga, o autor consiga trazer caminhos que a gente não espere. Eu acho que também isso, torna uma primeira leitura muito especial e que marca de alguma forma. E pra você, Gi? Também, eu gosto da surpresa, da novidade, assim, do tipo, como eu leio muitos romances e leio muito as mesmas autoras e autores, eu gosto quando eles conseguem se reinventar de um livro para o outro e te surpreender logo no começo. Porque o romance é uma receita pronta, a gente já Uhum, falou disso, mas tem autoras que cada vez mais têm conseguido se reinventar e elas sempre trazem uma surpresa, um negócio a mais ali em cada história que te cativa. Eu gosto disso. uhum. Boa, boa. Você deixou outra pergunta aqui que eu não vou responder, só você vai responder, então se prepara. Existe algum Qual? plot twist ou final que marcou você profundamente? Olha, tem alguns traumáticos plot twists que eu não vou nem citar aqui que me dão ódio só Eu de não consegui pensar. listar nenhum, então eu deixei pra você. Não, olha, eu diria que tem um plot twist, Manual de Assassinato para Boas Garotas, do primeiro livro, que acontece com a Pipe, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, Hum, mas é com o Max, que é um personagem da história, que é o cachorro dela. Eu tenho ódio desse livro, desse plot twist, mas que no terceiro livro acontece uma um redenção? revival, uma redenção, na verdade eu diria uma vingança mesmo. Então, ok. E um final que me marcou profundamente, gente, tem um livro sim que me marcou profundamente o final. E sabe qual que foi? Hum. As Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. Tem um detalhe no final desse livro que me marcou muito, porque eu Nossa, não mas você foi muito esperava. longe agora. Eu Eu não não lembro esperava do que ia final. acontecer isso. Eu não vou poder falar aqui, né, gente, porque é spoiler, mas é um final que eu não esperava mesmo, assim, o que acontece, porque tem uma parte no livro que ele narra o que aconteceu com os outros personagens, principalmente ali com os irmãos Pevensie, que a gente conhece nos filmes também, enfim, e no livro conta o final deles também. E isso me deixou muito chocado com o final que, enfim, né, eles tiveram. Então sim, é um livro que me pegou mesmo. Eu recitaria alguns livros que a gente já comentou hoje, o final de Tudo é Rio, O Rio que Me Corta por Dentro, e eu iria citando alguns outros aí, mas acho que não precisa ser redundante. Beleza. E agora vamos ao último bloco, onde a gente vai falar os melhores inícios de livros que já lemos. E aí a primeira pergunta é: o que faz de um começo de um livro ser inesquecível para a Dira? Quando você abre o livro ali, você pá! Isso pra mim me marcou já. Cara, um início, assim, algum acontecimento bombástico que vai introduzir o começo da história. Tipo, cheguei assim, sabe, tipo, Uhum. acontecimento X que vai desencadear toda a história e a construção dos personagens. Bom, eu gosto muito, gente, de livros, principalmente suspense, que às vezes tem essa pegada um pouco mais que quer impactar logo no começo, de livros que o começo ou o prólogo do livro é o final do livro. Amo. Pra mim já me ganhou. A Freida faz muito isso, tá? No livro da Empregada, por exemplo, é um livro que começa pelo final. Então, a cena final do livro é o começo do livro. Então, É, obviamente que tem um corte, que aí você tem que ler o livro inteiro para entender o que aconteceu. Então, eu gosto muito desses livros. Por exemplo, o Verity, ele tem uma primeira frase de, já pulando para a segunda pergunta,
que é: "Você é conquistado pela primeira frase?". Sim, muitas vezes, isso acontece também comigo, com um livro de suspense, e a primeira frase de Verity, pra mim já falei: "Gente, todo mundo é maluco aqui. Amo, vamos embora". Mas sim, eu gosto muito de e pra você? É, eu já tinha respondido, né. Não, é pela frase. Não, frase eu não consegui lembrar nenhuma. A única coisa que eu Não. lembrei foi o menino que sobreviveu, mas eu acho que Sim, não, mas o Harry Potter também, a Pedra Filosofal tem esse apelo ali no na primeira frase também, né. é, foi a única Pode coisa que eu ser. lembrei de primeira frase, foi o menino que sobreviveu. É, eu gosto muito também. Tem alguma abertura de livro que mais marcou você, que você lembre, assim? Não Primeiro sei. capítulo ali, quando você leu, você falou: "Nossa, gente, acontece isso?". Aí você ficou engajada pra continuar. Ó, no meu caso, gente, eu marquei 2 aqui, tá. Eu colocaria um terceiro, mas eu acho que me impactou mais. O primeiro é Uma Ponte Entre Reinos, a Daniel N. Jensen. Esse livro é lançado pela Seguinte aqui no Brasil. E ele tem um início, o primeiro capítulo desse livro, eu fiquei assim, ó: "Quê? Como assim?", né. É muito louco o que acontece no primeiro capítulo, então eu gosto muito desse prólogo. Não é um livro que eu dei 5 estrelas, tá, gente, mas o começo desse livro realmente ele é muito interessante. E eu diria também que o prólogo de Mistborn, o primeiro livro, ele tem uns momentos, assim, bem épicos, já logo no começo, e eu gosto muito do começo também de Mistborn, então por isso que eu coloquei esses 2 aqui. Aí, pra gente fechar, Diego, agora é a sua hora, hein, de brilhar. Você Vamos. prefere livros que começam lentamente ou histórias que já prendem logo de cara? Cara, precisa me prender logo de cara. Eu gosto de dinamismo, de coisa assim. Claro que, voltando ao fato de que eu leio livros de autodesenvolvimento, estudo, autobiografias e tals, nem sempre isso acontece. Mas, aqueles momentos, assim, meio de ressaca, meio tipo: "Ai, eu quero ler algo rápido, eu preciso de um livro que, pá, ele me pega na primeira curva, assim, e eu preciso ler o livro em 3 dias". Eu gosto muito disso. É, gente, eu no meu caso eu tenho ansiedade, né, eu sou ansioso, eu quero as coisas pra ontem, então o livro tem que me pegar logo de cara também. Eu entendo que às vezes tem por exemplo, romance que tem slow burn, então a pessoa fica ali esperando pelo primeiro beijo, tal, essas coisas. Gente, pra mim, eu amo, tá, eu não tenho pressa nenhuma para as pessoas se beijarem na Não, história. mas então, a questão do slow burn não é a a questão do primeiro beijo. Tá, O slow burn tá tudo bem, é um tipo de, vamos dizer, aspas, uma tensão, um subformato ali de romance. tá Mas o bom. problema é quando o livro não tem ritmo. Por exemplo, De Férias com Você da Hum, Emily Henry. Emily Henry. Cara, ele não tem ritmo, ele é um slow burn, são 2 amigos, mas que livro arrastado. E aí você fica agoniado e não é pela ansiedade de que eles se beijem logo, é só porque a história não anda, entendeu? É só Sim. isso. É, e às vezes também, né, de a química dos personagens também. Às vezes o Sim, personagem você fala: "Gente, será que isso aqui tá certo? Será mas o que". livro não tem química, gente, que dirá É, os então. personagens. Pode acontecer isso também, é verdade, é verdade. Eu também gosto então, tá gente, de livros que me prendam logo de cara, às vezes por isso que eu gosto da Frida, porque é impossível você pegar um livro dela e não ficar preso logo de cara, somente ali nas primeiras páginas. Alguns livros de fantasia eu sei que isso demora um pouco. O Mistborn, gente, apesar de ter um primeiro capítulo muito interessante, ele é um livro que você vai precisar ter um tempo para, enfim, entender todo um sistema de magia. O Brandon Sanderson não é um autor que ele pega na mão da pessoa, você tem que ir pegando. E eu gosto disso, tá? De às vezes o autor instigar Te você desafiar. mesmo, te desafiar a buscar entender o sistema de magia que ele está criando. Então, autores que não subestimam os leitores estão de parabéns. Gosto. Então é isso. E se você nos ouviu até aqui, agora a gente quer saber de vocês. Qual livro encontrou vocês também no momento certo? Conta pra gente. Qual história vocês dariam tudo para ler pela primeira vez de novo? E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram e no YouTube e no Spotify, @AmigosLivrosCast. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.